Boa noite a todos. Estamos iniciando agora o nosso Evangelho da Semana e temos em mãos a obra Reflexos da Vida Espiritual, que veio a público em 1875, com 200 mensagens de autores espirituais diversos que chegaram até nós através da mediunidade de Wilhelmina Creel, que, na verdade, uma médium multidisciplinar que ficava na cidade de Bordeaux, na França, e que conseguiu psicografar vários textos que se encontram nas obras básicas de Kardec. E Wilhelmina Creel era o apelido, que ela adotou, assim como o professor Riveio adotou como Allan Kardec. Wilhelmina Creel é o apelido de Anne Henriette Lucie Clarice Wilhelmine Maté, que era de Bordeaux, na França, e através dela centenas de mensagens, de autores bastante conhecidos do público francês, como Lamartine, André Crenier, Sainte-Beuve, Alfred de Musset, e também do poeta americano Edgar Allan Poe, Espírito de Verdade, Alexandre Dumas, que na França é Alexandre Dumas, Lacordaire, Pascal, Fenelon e Hahnemann. E a mensagem que temos em mãos hoje está lá no capítulo 173, ditada por Hahnemann, que criador da homeopatia e que em sua encarnação anterior foi conhecido como Paracelso, Na encarnação anterior que teve, 1493, falecido em 1541, que era um médico suíço, E pai da medicina hermética. E neste texto, que tem como título Ao lavrador a terra, à inteligência a cabeça, ele nos traz as seguintes palavras de esclarecimento nesta mensagem que foi ditada em março de 1875. Ao lavrador a terra, à inteligência a cabeça. Outrora nos foi dita esta palavra simples que vos explica muitas coisas. Ao lavrador a terra, ao espírito que inicia sua ascensão na escala do progresso, a manipulação da matéria, ao espírito que trabalha, ao espírito adiantado em inteligência, a direção dos fluidos. Pois bem, ei-la novamente escrita esta palavra, fluido, que agita tantos pensamentos, que faz trabalhar tantos cérebros, esta palavra, fluido, ainda tão pouco compreendida. Dentro de um século ou dois, talvez menos, mas não mais que isso, encontraremos nesses fluidos todas composições materiais, todas combinações químicas. Encontrar não é tudo, é preciso tirar proveito da descoberta. Será necessário, portanto, que a humanidade aprenda a utilizar-se de um fluido ou de outro. Aplicando algumas dessas palavras à ciência médica, digo que a homeopatia é o primeiro passo dado nesse sentido. O segundo passo, maior ainda, será a medicação através dos fluidos. O terceiro será a medicação puramente espiritual. Nessa época, o sofrimento será vencido e o momento da morte será a passagem da vigília ao sono, sem abalo nem fadiga. Assim como todos os progressos, a homeopatia é hoje objeto do ódio e da crítica da velha alopatia. Porém, quando, graças a essa lei contínua do progresso, os médicos alopatas tiverem novamente dado um ou alguns passos, talvez fiquem bem espantados de serem encontrados na Terra médicos homeopatas, mas também nós, que lhes teremos liberado a estrada. Lá estaremos para ultrapassá-los novamente e experimentar essa medicação fluídica, objeto de nossos estudos atuais. Todos os campos incultos proporcionam muitas fadigas ao trabalhador que empreende sua roça, mas algumas vezes elas produzem bem mais do que se esperava. Portanto, coragem e perseverança, a força, sempre será dada aos espíritos bastante corajosos para não temer a luta contra a rotina, àqueles que se utilizam de suas vidas
para testemunhar o melhor em tudo. Graças a Deus. E que palavras esclarecedoras sobre as oportunidades de cura que recebemos já hoje, né? Através de fluidos dos mais variáveis. E daí a importância para estarmos afinizados para receber esses fluidos. E quanto mais leve o nosso coração, melhor é. E me lembro que o querido Emmanuel nos esclareceu sobre esse novo ciclo evolutivo da humanidade ao qual Hahnemann se refere, dizendo da estabelecimento da medicina eminentemente espiritual, sendo que suas bases estão assentadas, né, numa nova postura e palavras dele. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu ambiente, pois a cura definitiva do espírito só será alcançada sob a terapêutica sublime e certa dos princípios vividos por nosso Mestre Jesus. Então, podemos colaborar com a espiritualidade amiga que diuturnamente, seja enquanto estamos no período de vigília, seja quando estamos no repouso do corpo, durante os momentos de sono, verdadeiro SAMU espiritual encosta ao nosso lado e recebemos fluidos. E aí, quando o coração os aceita sem revolta, quando já aprendemos a manter a raiva, a mágoa, a ansiedade fora do nosso espaço mental, esses fluidos ali se estabelecem e vão gerando curas inimagináveis para a medicina convencional. E quando, eivados desses fluidos benéficos, salutares e renovadores que a espiritualidade bondosamente nos traz, passamos por um tratamento médico, a cura é acelerada. E aí vem a paciência para tolerar o tratamento, a terapia, muitas vezes em situações de quimioterapia, de recuperação de cirurgias ortopédicas, de cirurgias oculares e tantas outras, a pessoa fica em dúvida: vou ficar bom? Vou sarar? Será que a medicação está fazendo efeito? E é exatamente neste momento que somos convidados a segurar nas mãos de Jesus e das equipes médicas, lideradas pelo querido Dr. Bezerra de Menezes, por Eurípides Barçanufo, Inácio Ferreira e tantos outros que estão aí a se doar a cada um de nós para restaurar nossa saúde e nos permitir seguir na caminhada até a volta para casa. Dito isso, desejo uma boa semana a todos, plena de saúde, alegria, boas realizações, paciência, que sem ela a gente não vai muito longe, e nos encontramos agora na sexta-feira, na reunião desta semana deste ciclo virtual Legado de André Luiz. E aproveito para juntar com esta mensagem o material que nos será útil para a reunião desta semana na sexta-feira. Fiquem com Deus, um abraço no coração de cada um, muitas alegrias. Tchau.